Olá, seja muito bem-vindo à primeira jornada Gemoca Online. Nessa sessão, iremos falar um pouco sobre um dos pilares de todas as nossas produções. Iremos falar sobre princípios e aplicações de técnicas de biologia molecular. Me chamo Matheus Nascimento, sou biomédico formado na Unip e mestrando em Clínica Médica na Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Meu projeto de mestrado é um estudo sobre a influência que o estresse pode ter sobre o aumento da suscetibilidade à doença de Graves, uma doença autoimune da tireoide. Tenho como orientadora a doutora Laura Ward e como co-orientadora a doutora Natácia Búfalo. Meu projeto está sendo desenvolvido no laboratório GEMOCA. Vamos começar com a extração de ácidos nucleicos, que é o primeiro passo quando se deseja fazer experimentos que envolvam DNA ou RNA. Ao fazer a extração, o objetivo é isolar o ácido nucleico, seja DNA ou RNA. Para que os experimentos feitos com esses materiais deem certo e deem resultados consistentes, é importante que a extração atinja o alto grau de pureza. Apesar de existirem experimentos que não são tão exigentes em relação à pureza, é sempre bom ter uma amostra mais pura, pois dura mais tempo. Existem muitos métodos e protocolos de extração, cada um com suas vantagens e desvantagens, assim como existem diversas fontes das quais é possível extrair o DNA. O DNA é encontrado no núcleo das células eucariontes e disperso no citoplasma de células procariontes. Portanto, qualquer amostra que contenha células serve como material para extração. Na biologia molecular, utilizamos materiais de acesso relativamente fácil e que fornecem grandes concentrações de material genético, como sangue e tecidos parafinados. Já na biologia forense, as amostras disponíveis nem sempre são as melhores para se obter DNA, mas ainda assim é possível realizar extração normalmente com materiais como os bulbos de fios de cabelo, células epiteliais da saliva e ossos. Geralmente, antes de fazermos a extração, é necessário fazer o pré-tratamento das amostras, para que elas estejam adequadas para a extração. Por exemplo, o sangue é necessário que se faça antes a lise de hemácias, o tecido parafinado é necessário que faça a remoção da parafina, e o osso ou dente é necessário que haja a trituração e a descalcificação. Os diferentes tipos de extração seguem basicamente o mesmo princípio. Primeiramente, a lise celular, que é o rompimento da célula para a liberação do material genético que se encontra dentro dela. Porém, quando a célula é rompida, ela não libera apenas o DNA, libera também proteínas, outros elementos celulares, como carboidratos, RNA. Então, existe a fase da purificação, cujo objetivo é o isolamento do DNA dos outros elementos celulares. Nessa imagem, temos o exemplo da extração por fenolclorofórmio, onde o pH neutro faz com que haja DNA na fase aquosa, isolando as moléculas de DNA do resto dos elementos. Após a separação do DNA dos outros elementos, é feita a precipitação. A precipitação consiste na adição de algum álcool à amostra, fazendo com que as moléculas de DNA se aglutinem, formando uma estrutura visível. Isso acontece porque o DNA não é solúvel nos álcoois. Por último, é feita a limpeza do aglomerado molecular chamado de pellet, para que seja eliminado os últimos requisitos de impureza que possa haver, e é feita a reidratação, que é a adição de água ou algum tampão e a homogeneização para que o DNA fique solúvel no meio e possa ser armazenado e após isso utilizado. Existem muitos métodos de extração e a escolha do ideal deve ser feita analisando as vantagens e desvantagens de cada um e se atentando a alguns pontos como o tipo do material a ser extraído e sua quantidade, o grau de pureza que se deseja obter, o tempo consumido, os custos, a duração e armazenamento e o uso que vai se dar ao DNA extraído. O método que mais utilizamos no laboratório de Moca é a extração por fenolclorofórmio.
Esse é o método que mais utilizamos porque as vantagens superam as desvantagens no nosso caso. Algumas das vantagens são a conservação da qualidade do DNA por longos períodos, o que é importante para nós, porque nós armazenamos o material em biorepositório por muito tempo. Se bem feito, o nível de pureza do DNA extraído tende a ser alto, ou seja, se a pessoa que estiver fazendo esse procedimento for experiente, a qualidade tende a ser alta, que é importante para determinadas técnicas que fazemos no laboratório. E ele é relativamente menos custoso que a extração por kit, que também é muito importante. E algumas das desvantagens são: é necessário alto rigor e experiência na execução do procedimento, ou seja, se a pessoa não possui muita experiência, a chance de haver contaminação por fenol ou proteínas e uma baixa qualidade da extração é muito grande. O procedimento é realizado obrigatoriamente em 2 dias, ou seja, é um procedimento mais demorado do que os outros métodos. E é um procedimento que gera muito resíduo tóxico, o que pode também gerar muitos custos na questão de descarte dos resíduos tóxicos. Outro dos métodos mais utilizados no laboratório GEMOCA é a extração por kit comercial. Existem diversos kits de extração direcionados a diferentes propósitos, a diferentes materiais. É um procedimento mais rápido, que dura apenas um dia, não gera muito resíduo tóxico, é relativamente mais caro e conserva a qualidade do DNA por menos tempo que por fenolcloroforme. Além desses tipos mais comuns, existem outros métodos, como a extração por resina de troca iônica e a extração salina. A extração de RNA também pode ser feita a partir dos mesmos materiais dos quais extraímos DNA. Os princípios da extração de RNA são semelhantes aos princípios da extração de DNA, porém, nesse caso, há um cuidado extra, pois a molécula de RNA é muito mais sensível que a de DNA e é facilmente degradada. Quando vamos manipular o RNA, devemos tomar muito cuidado com as ribonucleases, mais conhecidas como RNases. As RNases são enzimas nucleases que possuem a função de degradar RNA. Essa enzima digere RNA que não possui mais utilidade e é a primeira linha de defesa contra vírus de RNA. Portanto, todos os organismos estudados possuem RNases, o que faz com que praticamente todos os lugares, inclusive nossa pele, estejam repletos de RNases. Para evitar que essa enzima prejudique nosso RNA, é necessário utilizar luvas limpas, manipular o RNA de preferência em um ambiente reservado para isso e limpar os materiais e bancadas com produtos que eliminem as RNases. Um cuidado com a temperatura também é importante, pois o RNA não se mantém íntegro por muito tempo fora da refrigeração. Existem muitos métodos para extração de RNA, como por colunas de sílica e outros kits comerciais. Porém, o método mais comum, mais utilizado, é a extração por tiosinato de guanidina fenolcloroforme. É semelhante ao método fenolcloroforme de extração de DNA, com a diferença que nesse caso é utilizado um composto químico chamado tiosinato de guanidina. A função desse composto é a desnaturação proteica, ou seja, além de ter a ação de lise, ele desnatura as nucleases. Na extração de RNA, é utilizado um reagente comercial que possui tiosinato de guanidina e fenol em sua composição. Além de ter um pH ácido, que é importante, porque em pH ácido o DNA desce para a intérfase e na fase aquosa só fica o RNA. Após o isolamento do RNA, devemos transformá-lo em DNA complementar, ou cDNA, porque não é possível utilizar RNA em sua forma natural em uma PCR, por exemplo, justamente por causa de sua fragilidade. O cDNA é uma molécula de DNA produzida artificialmente, a partir de uma enzima chamada transcriptase reversa, que é utilizada para gerar uma fita complementar à fita de RNA, transformando a molécula de RNA em DNA, que é utilizável em experimentos. Esse processo ocorre também na natureza, por exemplo, através de um vírus da família dos retrovírus. O HIV é um vírus que possui RNA como material genético,
e utiliza esse processo através da enzima transcriptase reversa, juntamente com outras enzimas, para inserir seu material genético no material genético da célula hospedeira. Outro passo muito importante antes da realização das técnicas de biologia molecular é a quantificação de ácidos nucleicos. A quantificação dos ácidos nucleicos é um teste de controle de qualidade para checagem da integridade e pureza de DNA ou RNA que foi extraído. Esse teste é feito através de aparelhos espectrofotômetros, cuja função é medir e comparar a quantidade de luz que é absorvida por determinadas substâncias. Ou seja, esses aparelhos analisam a concentração de substâncias presentes em amostras. O aparelho reconhece a presença de ácidos nucleicos a partir da absorvância em um comprimento de onda na faixa de 260 nanômetros e proteínas na faixa de 280 nanômetros. Se a extração de DNA é feita de uma forma que não seja garantida a eliminação de todo o RNA, através de tratamento com RNase, por exemplo, mesmo que o RNA seja sensível, uma pequena quantidade permanece junto com o DNA, porque o RNA fica também na fase aquosa em pH neutro, no caso da extração por fenolcloroforme, por exemplo. Dessa forma, a concentração de DNA apontada pelo aparelho pode ficar superestimada, pois restos de RNA podem ser lidos junto com o DNA. O método de quantificação que descrevi se chama quantificação por espectrofotometria, mas não é o único método existente de análise da integridade e concentração de ácidos nucleicos. Há também a fluorimetria e eletroforese em gel, por exemplo. Mas como nós utilizamos mais no laboratório de GEMOCA a quantificação por espectrofotometria, vamos nos ater a ela. Existem diversos aparelhos espectrofotômetros que podem ser utilizados para quantificação. Cada um possui suas especificidades e vantagens e desvantagens. Quando fazemos a quantificação por espectrofotometria, recebemos alguns parâmetros como resultado. Os mais importantes deles para a análise de DNA ou RNA são a razão A260-280, que mostra a pureza do material extraído, a 320 ratio, que também mostra a qualidade, a razão A260-230, que mostra se há contaminação por fenol, e a quantificação também identifica a concentração de ácidos nucleicos na amostra. Esse é um exemplo fictício que eu criei para demonstrar como os resultados são mostrados no caso da análise no aparelho EPOC. Agora vamos entrar nas técnicas de biologia molecular, nas quais podemos de fato obter informações a partir dos ácidos nucleicos. Temos uma técnica bem simples, mas que possui diversas utilidades, chamada eletroforese em gel. Trata-se de uma técnica já antiga, que consiste na separação e visualização de fragmentos de ácidos nucleicos ou proteínas, de acordo com o peso molecular dos fragmentos, assim como pela carga elétrica. A amostra é colocada em pocinhos feitos em um gel polímero e cargas elétricas são aplicadas dos dois lados do gel, um polo com carga negativa e um com carga positiva. No caso do DNA, como sua carga elétrica é negativa, a carga aplicada no lado oposto do gel é positiva, e como cargas opostas se atraem, o DNA se desloca em direção à carga positiva através do geopolímero. Quanto maior for o peso molecular dos fragmentos da amostra, menos eles vão se deslocar através do gel, e quanto mais leve, mais vão se deslocar em direção à carga oposta. Como o DNA é único para cada indivíduo, os fragmentos da amostra de uma pessoa X tendem a correr no gel de uma forma distinta dos fragmentos da amostra de uma pessoa Y. Por as duas amostras serem DNA, as duas vão na mesma direção, mas pelo peso molecular ser diferente, se deslocam de forma diferente. Há basicamente dois tipos de gel utilizados na eletroforese. O gel de agarose, que é um polissacarídeo natural retirado de algas, e a poliacrilamida, que é um polímero sintético. O tipo de gel utilizado varia de acordo com o tamanho do fragmento das moléculas que se pretende separar e visualizar. A agarose é para fragmentos maiores e a poliacrilamida para fragmentos menores. Apesar de haver técnicas que sejam mais eficientes do que a eletroforese, devido ao seu baixo custo, ela pode ser muito viável em algumas situações.
como por exemplo na biologia forense, na genética, na microbiologia e na bioquímica. Como eu já havia citado, a eletroforese também pode ser útil na análise da integridade de amostras de DNA ou RNA. Podemos verificar através dela se há contaminação por outros ácidos nucleicos, porém se trata de um método estritamente qualitativo. Essa fotografia exemplifica os resultados de uma eletroforese por gel de agarose. Agradeço por sua atenção, me despeço aqui e deixo a palavra com a Elisângela, que vai falar um pouco sobre PCR. Após realizar as etapas de extração, purificação e quantificação, o material biológico extraído poderá ser utilizado em inúmeras técnicas de biologia molecular. Um exemplo disso é a PCR em tempo real. Eu me chamo Elisângela Teixeira, eu sou biomédica formada pela Universidade Paulista Unip, mestrando em Clínica Médica na Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, e nessa aula vamos conversar sobre PCR. A reação em cadeia da polimerase, da sigla PCR, é uma técnica que utiliza a amplificação enzimática de uma sequência específica de DNA, visando a produção de milhões de cópias. Ela foi pela primeira vez descrita pelo pesquisador Kary Mullis nos anos 80. O impacto foi tão grande que ele foi agraciado com o Prêmio Nobel de Química em 1993. Vamos iniciar a nossa aula falando sobre o impacto da PCR e como que ela conseguiu revolucionar a biologia molecular. Os manipuladores de ácidos nucleicos, antes dos anos 80, enfrentavam dois grandes problemas. O primeiro era referente à quantidade de material que era necessário extrair para que assim fosse então possível realizar as análises. E a solução ela veio com a PCR com a possibilidade de amplificar bilhões de cópias utilizando apenas um único fragmento. Já o segundo problema era referente à especificidade, E Kary Mullis inovou na técnica e garantiu a especificidade, implementando ou utilizando na técnica primers de PCR. Mullis também utilizou a então recém-descrita TAC, que é da DNA polimerase termoestável, uma enzima que se mantém estável em temperaturas em torno de 117 graus. Essa enzima ela tem temperatura ótima de atuação em cerca de 72 graus. Então, como mencionado, a especificidade da reação ela ocorreu graças à inclusão dos primers, que são desenhados para que a ligação ocorra de forma específica ao meu fragmento de interesse, ao meu fragmento-alvo. E a própria enzima TAC polimerase, ela requer um iniciador ligado à fita simples do DNA molde, que marcará o ponto de partida para que os DNTPs sejam adicionados. Só fazendo um complemento, a enzima TAC-DNA polimerase é obtida através de uma bactéria que vive em áreas vulcânicas, então ela consegue resistir em altas temperaturas. Então, agora que já entendemos como que esses dois passos, sensibilidade e quantidade, foram resolvidos, nós então podemos passar para a técnica de PCR, falar um pouquinho como que ela funciona. De certo modo, a PCR imita o que uma célula faz naturalmente no processo de mitose. Na mitose, a célula precisa se dividir e o seu genoma ele precisa ser replicado para que as células filhas tenham cópias do genoma original, certo? Então, com a PCR acontece algo muito semelhante. A diferença é que a replicação do DNA será dentro de um tubo de ensaio, em um ambiente artificial, e as cópias não é do genoma inteiro, mas sim de fragmentos de interesse. Para que seja possível a criação de um ambiente ideal para que a reação de PCR aconteça, é necessário adicionar alguns reagentes. O primeiro seria a água, que é um recipiente. Depois, um buffer, que seria um tampão sem magnésio, ele tem a capacidade de manter o pH do meio estável para que não ocorra mudanças bruscas, Depois, um cofator enzimático, que é o cloreto de magnésio. Ele reduz a afinidade do oxigênio com o hidrogênio, promovendo sua dissociação para a união do oxigênio com o grupo fosfato dos DNTPs. Depois, os DNTPs, que são as bases nitrogenadas para que ocorra então a síntese de novos fragmentos. Depois, os primers, que são iniciadores que marcam o gene alvo a ser replicado.
Depois, a enzima TAC polimerase, que será a enzima então que irá fazer o papel da DNA polimerase e irá então sintetizar os novos fragmentos. E por último, mas não menos importante, a amostra de DNA, que servirá como molde ou como template para os novos fragmentos. Muito bem. Após adicionar todos os reagentes dentro de um tubo, é preciso gerar condições de temperatura. Para isso, temos equipamentos responsáveis em alterar as temperaturas. Então, tanto os equipamentos convencionais como os equipamentos automáticos possuem um gradiente térmico ou bloco de aquecimento. Esse equipamento, esses termocicladores, utilizam um sistema de bomba de calor. Ele ativa então um estado sólido que transfere calor por todo o bloco. Uma característica muito útil desses blocos térmicos é que eles conseguem fazer um gradiente durante a minha reação. Então, eu consigo otimizar as etapas de recozimento de um ensaio em uma única execução. Dentre outros fatores, o sucesso da reação também está relacionado com as características do equipamento. É esperado que um termociclador tenha uma velocidade de rampa de temperatura, ou seja, ele não pode demorar para que ocorra aquele aumento e aquela redução de temperatura. Também é ideal que ele tenha uma precisão e uma estabilidade de temperatura, então ele não pode ficar ali oscilando durante as etapas. Vamos entender como que acontece essa alteração de temperatura durante a PCR e como que ela é importante. A PCR envolve 3 etapas. A primeira etapa é a etapa de desnaturação. A temperatura será elevada a mais ou menos 95 graus e o DNA contendo a sequência a ser amplificada será desnaturado. A segunda é a etapa de anelamento. É um par de primer se ligará de forma específica à sequência do nosso DNA de interesse. Essa etapa acontece a mais ou menos 60 graus Celsius. A última fase é a fase de extensão. A enzima DNA polimerase vai adicionando os nucleotídeos, então formará novas fitas. Lembrando que a temperatura de atuação da TAC é de 72 graus. Ao final de mais ou menos 45 ciclos, nós teremos bilhões de cópias do nosso fragmento de interesse. Utilizando um único molde, é possível criar bilhões de cópias desse fragmento ao final da reação de PCR. Muito bem. Em relação ao PCR convencional, eu creio que era isso que eu tinha para falar para vocês. Mas fazendo um resumo da técnica, né? Pegamos todos os nossos reagentes, adicionamos em um tubo, colocamos em um termociclador em temperatura controlada, fizemos os 40 ciclos. E agora? Ao final do processo, na PCR convencional, ainda é preciso processar a amostra. Como assim? Temos que processar a nossa amostra. Então, o produto amplificado precisará passar por um gel de agarose. O Matheus explicou no começo da aula, né, sobre o gel de agarose. E, após a análise do gel, eu vou conseguir visualizar fragmentos de DNA. Todo o meu DNA foi amplificado, eu vou conseguir visualizar fragmentos. Tá? A PCR convencional é uma técnica qualitativa, não é quantitativa. E também é uma técnica não automatizada. E ela demanda muito tempo, né? Mais ou menos aí de 6 a 8 horas. É o período total para se fazer uma PCR convencional. Então é uma técnica realmente muito trabalhosa. Então nesse momento vamos falar então de PCR em tempo real, né? Vamos falar dos princípios também, das aplicações, como que funciona, o que muda da PCR convencional para a PCR em tempo real. Então, de modo geral, o princípio do processo é basicamente o mesmo, né? Além de adicionar todos os ingredientes da PCR convencional, agora na PCR em tempo real, iremos adicionar um agente fluorescente. E será justamente esse agente fluorescente que irá permitir o monitoramento em tempo real. E vamos avaliar então a intensidade
do sinal fluorescente, etapa por etapa, ciclo após ciclo, na nossa reação. Na PCR em tempo real, além de adicionarmos então a imagem fluorescente, também precisamos de um equipamento especial que seja capaz de ler a fluorescência. Existem uma grande variedade de modelos disponíveis no mercado, mas de modo geral, todos possuem 3 componentes essenciais. Primeiro, um termociclador, porque o termociclador será o responsável pela alteração cíclica de temperatura. Segundo, um excitador, que é uma fonte de luz, seja ela uma luz branca ou um laser. Então, é ele que vai excitar a molécula do agente fluorescente para que emita, então, a sua luz. E o terceiro é um detector de fluorescência. Então, agora falando um pouco dos agentes fluorescentes, né? Em breve definição, agentes fluorescentes são moléculas capazes de emitir sinal de fluorescência. Então, na PCR, podemos observar a intensidade do sinal fluorescente que é produzido ao longo de cada ciclo. E isso vai variar de acordo com a quantidade do nosso DNA-alvo, do nosso fragmento-alvo. Quanto mais moléculas de DNA tivermos, maior será então a nossa intensidade. Então, para o uso da PCR, existem vários agentes fluorescentes, né? Mas nessa aula, falarei com vocês apenas sobre 2, que são os mais utilizados aqui no Brasil e assim também em outros países. Existem outros agentes fluorescentes, mas os 2 mais utilizados é o Cyber-Green e a sonda Tachman. Primeiro falando do Cyber, é uma molécula intercalante de DNA de fita dupla e na presença de condições ideais, essa molécula fluorescente ela vai se ligar à molécula de DNA e vai formar um complexo. E esse complexo, quando formado e excitado pela luz, seja de uma luz branca ou por um laser, vai emitir uma coloração verde. E essa luz verde, então, que o equipamento de PCR irá detectar. Como mencionado, o Cyber ele vai se ligar em DNA de dupla fita. Mas qual DNA de dupla fita? Nós sabemos que uma reação não vai existir só no fragmento de interesse. Então pode acontecer também do Cyber se ligar em primers, também em fragmentos contaminantes, e mesmo assim ele vai emitir a fluorescência. Por esse motivo, o Cyber ele não é um agente fluorescente específico. Então quer dizer que eu não posso usar o Cyber? Não, você pode utilizar o Cyber. Porém, é preciso ter o conhecimento de que vai precisar fazer uma etapa adicional à sua reação. Essa etapa se chama curva de dissociação. E explicando de uma forma bem resumida, essa curva de dissociação é um indicativo se existe a emissão de fluorescência inespecífica. Então, a gente usa a curva de dissociação como um computador de especificidade para fragmentos amplificados de reações que utilizamos o corante Cyber-Green. Beleza, então agora que já finalizamos a nossa explicação sobre o Cyber-Green, vamos começar a falar sobre a Tachman. O que muda da Tachman para o Cyber-Green, qual é a vantagem, as desvantagens. Então, a ação da Tachman é um sistema totalmente diferente. A gente começa por aí. Ele é um oligonucleotídeo de sequência específica para o meu DNA-alvo. Então, lembra lá no Cyber? Que a Cyber vai se ligar em qualquer região, qualquer DNA de fita dupla. Já aqui na Tachman, não. Ele vai se ligar com especificidade somente no seu fragmento de interesse, porque essa sonda ela é desenhada, você que vai pedir para sintetizar, e ele vai vir então com uma complementariedade específica para aquela região de interesse. Aqui ilustramos como que seria uma sonda Tachman. Mas antes, vale ressaltar que o tamanho pode variar. Essa sonda ela pode ser do mesmo tamanho de um primer ou ela pode ser maior ou menor. Isso vai depender muito de cada situação. Pois bem, associada à extremidade 5', temos uma molécula chamada de reporter.
que ela é responsável pela fluorescência e vai ser justamente o repórter que nós iremos acompanhar e detectar ao longo do ciclo da PCR. E de forma proporcional à quantidade de fragmentos da reação, maior será a intensidade da fluorescência. Já na outra extremidade, a extremidade 3', nós temos uma molécula chamada de quencher. Esse quencher, quando muito próximo, quando em proximidade com a molécula repórter, inibe a fluorescência. Então, o que acontece? Quando a sonda ela está íntegra, não existe a formação de fluorescência. Então, durante o processo de extensão, vai ocorrer a degradação da molécula quencher, ela irá se separar do repórter e então ocorrerá a emissão de fluorescência. Então, para nunca mais esquecer, a sonda TACMA se liga de forma específica à sequência da fita simples do DNA-alvo. Então, você manda sintetizar, você compra essa sonda com a sequência específica ao seu DNA-alvo. A TACMA ela é degradada, fazendo com que ocorra a separação do quencher e, consequentemente, a emissão de fluorescência. Então, quem degrada a sonda TACMA é uma exonuclease simbolina 3' da própria DNA polimerase. Então, agora que já revisamos o CyBER, também a TACMA, então vamos fazer uma breve comparação entre as duas, entre os agentes fluorescentes. Em relação à especificidade, tá? A CyBER não é específico, ele vai se ligar em qualquer DNA de fita dupla. Já a TACMA não, a gente compra aquela sequência específica, então ele vai se ligar somente no meu fragmento de interesse. Em relação à sensibilidade, os dois aí são similares, mas a TACMA tende a ser mais sensível. Em relação ao preço, o CyBER é muito mais em conta do que a própria TACMA, né? Mas temos que lembrar aí da curva de dissociação, né? A CyBER precisa fazer a curva de dissociação porque ele não tem especificidade, porque ele vai se anelar ele vai se ligar, na verdade, em qualquer DNA de dupla fita, e a gente precisa garantir, a gente precisa ter um respaldo que aquilo que foi amplificado é realmente o meu fragmento de interesse e não um contaminante ou até mesmo um primer. Estamos nos aproximando do fim dessa aula, mas antes eu gostaria de falar com vocês sobre tipos de análise. Com a PCR em tempo real, nós conseguimos analisar de forma qualitativa e de forma quantitativa. Mas antes é importante entender o gráfico de amplificação. E para entender como que esse gráfico funciona, esse gráfico de amplificação, é importante observar que existem duas fases. A primeira é a fase exponencial. Na fase exponencial, a quantidade de fragmentos é duplicada em cada ciclo da reação. Já na fase de platô, a amplificação ela já é pequena, né? Quase que não existe amplificação. Isso vai acontecer porque os componentes da reação eles foram consumidos e também existe aí a alteração no ambiente e acaba então reduzindo a amplificação. Então, o que é importante a gente notar aqui? Na fase exponencial, iremos realizar a análise quantitativa. E já na fase de platô, nós iremos fazer análise qualitativa. De modo geral, a análise qualitativa não é traduzida em números, mas sim na relação da realidade. Ou seja, se é positivo, se é negativo, se está presente ou se está ausente. O que me importa nesse caso é apenas o resultado final. Então, podemos utilizar a análise qualitativa para diversas aplicações. Um exemplo disso é a identificação de patógeno. Aqui nós temos um exemplo de um indivíduo com suspeita de uma infecção viral, por exemplo. Então, precisamos fazer análise. O primeiro passo, então, é coletar o material biológico desse paciente, pode ser através do próprio sangue ou através da coleta da mucosa de vias respiratórias, como aqui no exemplo. Depois, realizar a extração do material biológico, tanto DNA quanto RNA. E, por último, fazer a PCR.
Lembrando que para PCR em tempo real, nós temos que adicionar um conjunto de primer específico. Então, no caso aqui, por ser um vírus, então eu vou colocar um conjunto de primers que serão específicos para aquele vírus. Então, eu realizarei a amplificação pela PCR ao final dos 40 ciclos. Se tiver amplificação, quer dizer que os primers se anelaram de forma específica ao genoma daquele vírus e o indivíduo assim está infectado. Caso contrário, caso o indivíduo não estivesse infectado com o vírus, os primers não se anelariam, não se ligariam ao genoma do vírus e não teria amplificação. Então, nesse caso, só me importa o resultado. É positivo, o paciente, então, no indivíduo, no caso, ele tem a presença do genoma viral. A quantidade, nesse momento, para mim não é interessante. Já em relação à análise quantitativa, eu consigo determinar com precisão o valor exato. Então, eu consigo falar a quantidade de moléculas, a quantidade de cópias ou a concentração que eu tenho na minha amostra. Um exemplo disso é a carga viral. Então, na carga viral, eu consigo saber quantas partículas daquele vírus eu tenho na minha amostra. Um outro exemplo disso é a análise da expressão gênica, que me permite a quantificação exata, né, das diferenças dos níveis de expressão de um gene alvo. E aí, para isso, eu utilizo, então, um gene de referência para fazer comparação. Um trabalho recém-publicado pelo nosso grupo de estudos, avaliamos, então, a expressão de genes em células neoplásicas tireoidianas que foram infectadas com o vírus Epstein-Barr. Essa aula foi uma introdução aos princípios e aplicações de técnicas de biologia molecular. Então, falamos de um pouco de extração, um pouco de quantificação, PCR em tempo real. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de assistir às palestras ao vivo e também às aulas gravadas. Também gostaria de agradecer à comissão pelo convite, foi um prazer. Obrigada e até a próxima.